Você fala assim, pô, mas se eu quiser saber de dívida, eu ligo na Globo News para ver a gente falar de economia. A questão é que a bola não entra por acaso. Se o seu time vai conhecer o inferno da Série B, se ele vira uma equipe fraca, tem muito a ver com a gestão econômica do seu clube. Então, eu tô vendo um Galo preocupado com isso, que já reduziu bastante a dívida e está tentando se adequar à realidade financeira do ano que vem. É óbvio que, tecnicamente, o Paulinho vai fazer falta. Mas eu quero esperar a venda ser concretizada, convidar dirigentes do Galo a falar ao vivo aqui sobre isso e analisar hoje, do ponto de vista técnico, o que ela pode representar para o Palmeiras. Inegavelmente vai acrescentar muito. Quando você coloca as opções ofensivas, meias e atacantes que o Palmeiras tem, eu acho que assim, a gente vai olhar para o Paulinho e vai falar que ele vai chegar nesse grupo aqui e vai ser a estrela da companhia. Né? O Estevão vai embora em julho. E aí você vai olhar, pô, Bruno Rodrigues, Felipe Anderson, Maurício. As pessoas esquecem do Bruno Rodrigues, né? Se machucou, né? Mas é ótimo. Claro. Rafael Veiga, Estevão, Flaco Lopes, Rony, o Facundo Torres, que chegou agora com um contrato de 5 anos, jogador uruguaio. Eu acho que você olha essa lista e fala, cara, o Paulinho seriam 9 atacantes, né? Sim, mas estou analisando opções do meio para frente, porque o Veiga ele pode jogar aberto, pode jogar centralizado, assim como o Felipe Anderson, assim como o Maurício. Centroavante ainda? Eu acho que precisa. Precisa. Eu acho o Flaco um bom jogador, mas acho que precisa de um jogador mais visceral ali. Depende sempre do quanto o Palmeiras pode gastar, né? Do quanto ele tem para gastar também. Porque nos últimos anos o Palmeiras tem dito que o maior investimento que ele faz no futebol é a manutenção da comissão técnica. O Palmeiras, é sempre bom lembrar, ele arrecada na casa de 750 milhões, o Flamengo arrecada 1 bilhão. E 300, assim, é quase o dobro da arrecadação. Então o Palmeiras tem um poder de investimento menor que o do Flamengo, isso é uma coisa inegável. Né? E o Palmeiras tenta também se manter responsável na sua gestão. O que está certo. O que está certo. Não é loucura. Então eu vejo tecnicamente a chegada do Paulinho e falo, cara, é condição dele ser a estrela da companhia, ofensivamente do Palmeiras. Porque ele te dá repertório de jogar pelo lado, de jogar em dupla de ataque com o Flaco, com o Rony. Pode jogar até de centroavante, não é o ideal. Não é o ideal, sim, com liberdade, mobilidade. Que fez o Abel com o Rony, durante todos esses anos aí que o Rony jogou mais de 9, entre aspas, assim, né? Ele te dá repertório, até mesmo como um 10 mesmo, de fato, né? Acho que o Palmeiras vai contratar um centroavante. Para revezar com o Veiga ali. Bom lembrar que o Flaco custou 10 milhões de dólares. Não, o Flaco entregou quantos gols esse ano? 20? No Brasileiro, 10. Não, eu acho que não conseguiu ser um jogador, você falar, esse aqui vai ser o titular do Palmeiras. Mas não é um jogador desprezível. Não, também acho. Eu acho que não, Flaco? Bom para ter ali. Mas eu acho que precisa de um outro 9 do ataque. O mais centroavante fichão, não pode ser. Não, então, eu concordo. Eu acho que ele tem muito a crescer, a amadurecer ainda. Ele já cresceu muito em 24. É um jovem jogador, mas o Palmeiras precisa trazer um 9 de fato desse diário. O Abel até. Bom, eu vi isso aí que os nossos setoristas apuraram e publicaram no GE. O Abel quer um 9 de referência, mais referência daquele de finalizador, de último toque, que é o que faltou para o Palmeiras nessa reta final de competição. O Abel citava muito o jogo contra o Corinthians, que o Corinthians vence na Neoquímica. Tem uma bola com 20 segundos que o Flaco chuta meio... Ele estava meio prensado e chuta assim, e o Hugo consegue defender. Se essa bola entra, se um atacante domina e faz um gol com 20 segundos... Mas defendendo ele decidiu alguns jogos nos acréscimos. Sim, não contra o... Não foi uma vez só, hein? Quanto Bahia. Não foi uma vez só no ano, não. Exatamente. Não foi o único, não. Mas eu acho que o Palmeiras precisa de um 9 mais experiente. Fichão. Mais casca grossa, assim, mais costas largas, para segurar o tranco durante a temporada e complementando com o Paulinho ali, com o Rony, com o Flaco, dando minutagem a esses jogadores. Facundo Torres é mais pelo lado, né? E até meio do ano o Estevão. Exato. É uma perda significativa, porque o Estevão, nessa reta final de brasileiro... Não, nesse brasileiro foi... Eu até brinco, né, assim, quando eu falo do Estevão, assim. Quando eu via o mapinha de calor daquele que a gente coloca no intervalo do jogo, era vermelho só na ponta direita. Nessa lista aí é o melhor. Só Estevão. Ele é o melhor. Não, o jogador que desequilibrou na reta de chegada da temporada para o Palmeiras foi o Estevão. O Estevão, assim... Embora seja um adolescente, ele assumiu uma responsabilidade de adulto. Dentro de colocou no caixa do Palmeiras 60 milhões de euros. É da geração B, né? Ele foi o Palmeiras chega à última rodada do Campeonato Brasileiro com, embora pequenas, aspirações à conquista do título por causa do Estevão. O desempenho individual do quase artilheiro do campeonato. O Palmeiras, coletivamente, teve muitos problemas. E o Abel... Inclusive, usava muito a palavra eficácia, porque ele criava, mas o acabamento das jogadas do Palmeiras foi muito abaixo de outras temporadas do Palmeiras. Agora,
sempre que ele teve o Estevão pontuando, ele foi. Tanto que no último jogo, o Mano Menezes escala 2 jogadores pelo lado esquerdo da defesa do Fluminense para marcarem o Estevão. E vocês não acham que dá para jogar com o Paulinho no centro do ataque? No centro do ataque, por exemplo, o Estevão aberto na direita, o Veiga, o Paulinho e o Felipe Anderson na esquerda? Dá. Tendo ainda como opções o Maurício e o Facundo Torres? Dá. Eu acho até que ele pode fazer isso se ele não contratar um centroavante, mas não acho que seja o ideal. Mas dá. Paulinho faz isso. Também acho que o Paulinho faz isso. Faz. Se ele quiser jogar com mais mobilidade, por exemplo, é isso. Estevão, ele cansou Paulinho, de fazer isso com o Rony, Felipe Anderson e Veiga. com É um Paulinho. quarteto de respeito. O Paulinho não é um jogador que vai te dar um pivô, vai segurar ali a marcação, fazer aquele pivô e ficar... Não, ele vai se movimentar. O Galo jogava assim, jogava dupla. Ele e o de Hulk. respeito. Assim, para os padrões do futebol brasileiro, é um baita quarteto. O Paulinho... Ainda tem o Facundo. Sim, o Paulinho... O Facundo e o Maurício como opções. Ainda tem o Maurício. É um dos... É que assim, eu tô pensando quem seriam os 4 que eu escalaria. Pensando no que tem hoje mais o Paulinho. Felipe, Eu acho Estevão. Felipe na esquerda, contando que ele vai ter uma melhora pro ano que vem. Sim. Estevão na direita, que não para de melhorar. Você está esquecendo, se for o Bruno Rodrigues do Cruzeiro, jogando o que ele jogou no Cruzeiro, voando pela esquerda. problema é a lesão, lesão né? rescindida. Tem que ver como é que ele tá. A gente não sabe, há um ano a né? gente não vê ele jogar. Não, tomara que ele consiga voltar Ele no é alto nível. É um jogador que tem que estar no mapa. Sim, é um jogador interessante. E em relação ao Paulinho, o Led falou bem, o Paulinho tem 50 gols em 2 anos. Então, assim, é um jogador que vai te dar essa mobilidade, esse repertório. Acho até que ele pode até jogar com o Paulinho na esquerda também. Caso o Felipe Anderson não consiga voltar ao seu normal no início de temporada, o Paulinho é um jogador para ficar do lado esquerdo também. A estreia dele, inclusive, foi comigo, eu de lateral e ele na minha frente. Paulinho é um jogador de lado de campo, ele foi se reinventando. Essa foi a estreia dele contra o Galo. Se você quiser, você pode usar o Paulinho como ponto esquerdo, você pode usar ele como centroavante, você pode usar até como meia. Como 10, Como 10. Acho. Ele é um jogador de repertório amplo. A contratação se concretizada é uma baita contratação do Palmeiras. Ele vem sendo um dos melhores atacantes do Brasil aí há 2 anos. É por isso que eu digo, um atacante que para mim é atacante de seleção brasileira. Ele se sente mais à vontade quando joga aberto pelo lado esquerdo. Mas ele não se limita a ser um jogador... Sim, só de lado de campo. Isso. Se entrega muito. Eu acho que engraçado, assim, eu que acompanhei muito essa evolução do Paulinho, técnica, tática, mas a física, assim, ele teve uma lesão na Alemanha, uma lesão séria, e ele é um cara muito centrado. E a gente vê o Paulinho hoje, o Paulinho é um outro jogador fisicamente, ele é um monstro. Ele tá muito forte. E jogou o final da temporada no sacrifício. No sacrifício, lesionado, muito pela força física e mental que ele tem. Claro, então, assim, vai ser um jogador que eu acredito que possa vir a ser o protagonista desse Palmeiras de 25. Vamos ver. E o Patrick, cara? O Galo, você deixou o torcedor atleticano curioso. Fala mais sobre esse garoto que você acompanha na base. Olha, Rizek, A função dele é exatamente é o segundo volante, o número 8. Tanto que ele era o 8 no Sub-20, capitão. É um jogador que, como a gente viu, pisa na área. Isso aí, passadas largas. Esse que faz aquela área, né? Box to box, Led, como você gosta. É um jogador interessante. Eu não sei como o Abel não usou no profissional. Me espanta isso, mas é um jogador interessante. Claro, está no Sub-20 ainda. Precisa pegar cancha, precisa pegar carga. Experiência no profissional, o jogo é diferente, a velocidade é diferente. Porém, ele está sendo formado numa das melhores bases do país, uma base multicampeã, no qual ele foi multicampeão. Foi importante em diversos momentos na base, no Sub-20 do Palmeiras. Não vai chegar no Galo para ser a solução dos problemas do Galo, no meio de campo, mas um jogador que pode crescer muito e pode virar isso é muito grande, um bom jogador. Eu falei que o Palmeiras tem uma receita ali na casa de 750 milhões. Esse ano, especificamente, o GE trouxe essa matéria assinada pelo Thiago Ferri, no dia 3 de dezembro. Esse ano, o balanço do Palmeiras aponta para 1 bilhão de receitas, porque ele fez um acordo para encerrar a questão com a W Torre e, graças a esse acordo, o Palmeiras, pela primeira vez, bateu na casa do 1 bilhão. Não sei, não consigo afirmar se ele vai se manter assim nessa casa do bilhão, como se mantém já há algum tempo o Flamengo. Mas esse foi um ano de 1 bilhão de reais em receitas, muito em função desse acordo que o Palmeiras fez com a W Torre e com o superávit de aproximadamente 200 milhões. Então o Palmeiras está com poder de investimento nessa temporada mesmo. E tá querendo se reforçar porque viu que um dos problemas que teve na temporada atual foi
a carência em determinadas posições do elenco. Essa movimentação do Palmeiras no mercado é reveladora disso. Só que o Palmeiras é um clube onde há algum tempo as coisas são feitas sem alarde. Não tem Você veja o seguinte, o Palmeiras teve 2 eliminações em casa, na Copa do Brasil e na Libertadores. A casa não cai por causa disso. É óbvio que internamente você discute, avalia, tem irritação, tem frustração e tem cobrança, óbvio que tem, mas externamente a casa não cai. São pouquíssimos os clubes no Brasil, entende? Vamos fazer um paralelo. Pegue o Flamengo e faça com que o Flamengo seja eliminado na Copa do Brasil em casa e seja eliminado na Libertadores em casa. A casa cai. Quando eu digo a casa cai, é que externamente você fica sabendo de tudo que está acontecendo. Uhum. O Palmeiras conseguiu, ao longo dos anos, e óbvio que isso é muito associado à manutenção de comissão técnica, conquista de título, porque também não adianta, se não tiver título, isso. Ele hoje é um clube blindado. Você imagina, nós aqui que acompanhamos muito isso, mas você que inclusive é de São Paulo, como é que foi um vestiário e o dia seguinte perdendo para um Corinthians, que à época estava na zona do rebaixamento, no Campeonato Brasileiro? Não é leve. A derrota para o Botafogo no Allianz. A derrota para o Botafogo no Allianz. E foi o jogo que fez o Palmeiras definitivamente perder o campeonato. Exato. E isso não é leve. Não é leve. Foi eliminado pelo Flamengo dentro de casa na Copa do Brasil. Eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, eliminado pelo Botafogo na Libertadores e depois perde do Botafogo no Campeonato Brasileiro, as 2 derrotas em casa. E ainda perdeu a Supercopa para o São Paulo. Isso. Uhum. Agora você avalia, digamos, a gente está hoje nesse exercício de se colocar na pele de quem faz essas análises, quem toma decisões. Você está avaliando a temporada do Palmeiras. Você avaliaria a temporada como ruim, média, positiva? Qual seria o seu adjetivo para a temporada? Eu diria que ela ficou abaixo de todas as expectativas que o Palmeiras tem. Ela foi uma temporada frustrante. Porque o Palmeiras, quando planeja a sua temporada, ele não está planejando pensando no conquista do Campeonato Paulista. Ele está planejando ser finalista da Libertadores e finalista da Copa do Brasil. Isso, e brigar até o fim pelo Campeonato Brasileiro. Quando ele teve a oportunidade de se afirmar nas 3 competições, ele não conseguiu. Ele decidiu com o Flamengo a Copa do Brasil em casa. Ele decidiu com o Botafogo a Libertadores, a vaga da Libertadores em casa. E depois ele teve a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro a 3 rodadas do final do campeonato, a 2 rodadas do final do Campeonato Brasileiro em casa, e ele perdeu. Então tem ali uma sensação, uma decepção, e por isso esse movimento no mercado. O que faltou para que nas 3 situações o Palmeiras não conseguiu se afirmar? O Abel chegou em 2020, ou seja, foi a 5ª temporada do Abel no futebol brasileiro. A primeira que ele termina sem ganhar ou Brasileiro, ou Libertadores, ou Copa do Brasil, ou 2 títulos, porque ele já ganhou 2 títulos, ganhou Libertadores e Copa do Brasil numa mesma temporada. Porque ele saiu cedo na Copa do Brasil e na Libertadores. O brasileiro, ele competiu. Saiu para o campeão, o Flamengo, e saiu para o campeão na Libertadores e brigou pelo título brasileiro até a última rodada. Exatamente. Não é passar pano, não. É que assim, a gente olha, eu adoro observar isso. No futebol brasileiro, virou uma muleta falar do Klopp no Liverpool. Né, que não ganhou, demorou inclusive para conquistar a primeira temporada, e ainda assim o Liverpool demorou 4 temporadas para o Klopp conquistar. Conquistou, não conquistou em todas, bateu na trave, perdeu Champions, perdeu o campeonato inglês que parecia ganho para o City do Guardiola, e o Liverpool ia mantendo o Klopp por entender que o trabalho era positivo. A gente tem 3 grandes títulos em disputa na temporada, né? Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. E muitos pretendentes, muitos pretendentes. Se a gente for avaliar que só quem ganha o título mandou bem na temporada, e aí você vai começar a avaliar que o Palmeiras teve um ano ruim. Eu acho ruim, não é. O PC falou abaixo. Eu acho normal. Eu acho que é um ano... Normal. Eu acho assim... Não tem que ganhar. Tem que ter o direito de ter um ano que você não vai conquistar. Mas brigou. E aí você pega esse ano e usa como combustível para no ano que vem ele voltar com tudo. Exato. Agora, o abaixo da expectativa... É correto, é frustrante. Mas foi competitivo. O Palmeiras continua sendo competitivo. É que no balanço, assim, são 20 clubes. A frustração do Palmeiras, ela é criada pela expectativa que gera o trabalho do Abel, de que todo ano ele vai conquistar. Ou pelo menos nos torneios eliminatórios. Pensa o seguinte, qual era o cenário para aquele Palmeiras e Botafogo
na antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vinha de um empate com vitória em casa, o Palmeiras vinha de uma vitória, tinha vencido o Atlético Goianiense fora de casa 1-0, já rebaixado, mas venceu, administrou o jogo. Qual era o cenário? A expectativa criada. O Palmeiras jogando em casa. Jogava pelo empate. Ele entrou em campo líder do campeonato. Ele vai hoje reafirmar a sua liderança. Quando eu digo abaixo, é exatamente por isso. Quando termina o jogo e o placar mostra 3-1 para o Botafogo, todos no Palmeiras estavam frustrados. Sem dúvida. Isso não desqualifica o trabalho. Sem dúvida. É essa distinção que eu acho que muitas vezes não é feita. Para dizer assim, tá vendo? Então esse trabalho não... Não, isso não desqualifica o trabalho. Agora, a frustração e a terceira no ano, uma para o Flamengo e duas para o próprio Botafogo, em Libertadores e Campeonato Brasileiro, levaram a essa movimentação de mercado. Deixa eu dar um exemplo aqui que pode clarear um pouco ou não. O City, com Guardiola. Ele ganhou quantos títulos ingleses? Nos últimos 7 anos, o City ganhou 6 Premier League. 5, né? Foram 6? 6. 6? Nos últimos 7 anos, 6. Empilhou a Premier League. Mas só ganhou uma Champions League. 6 em 7, isso aí. Só ganhou uma Champions League. Os outros anos foi um fracasso porque ele não ganhou a Champions League? Não foi. Ele continuou sendo um time de ponta que tropeçava na Champions, não ganhava a Champions, ganhou uma vez. E foi campeão mundial na final contra o Fluminense. Cara, tem concorrência, cara. Os outros jogam também, você tem adversário. É isso. Por isso eu classifico como normal. O Flamengo perdeu a Libertadores de 2023 e 2024. Por isso ele deixou de ser competitivo. Não, o problema continua. O problema é que no Brasil... Perdeu o penal. Por exemplo, eu acho a Libertadores do Flamengo muito ruim. Muito ruim. A do Palmeiras ele perdeu do campeão. Mas a do Flamengo é muito ruim. Mas o ano foi bom. Não, ganhou a Copa do Brasil. O ano foi bom. Terminou o ano bem. Muito bem. Eu acho que o Campeonato Brasileiro e a Libertadores do Flamengo... Foi melhor que o Palmeiras, porque ele ganhou... Mas o Palmeiras foi competitivo. Foi. Um time que brigou pelo Brasileiro, fez um playoff incrível contra o Botafogo, incrível na Libertadores, excepcional os 2 jogos, muito bons. Contra o Flamengo foi ali, jogou mal no Maracanã, mas conseguiu reagir em casa, saiu pelo critério de gol, de saldo de gols, cara. Foi tricampeão paulista. Cara, nem sempre dá